Olá, meus amigos e amigas. Bom dia, turminha do oitavo ano. Mais uma vez estamos aqui, ao vivo, de forma remota, tá? Muitos de vocês eu já vi, já falamos, já conversamos em sala de aula, e outros nós estamos aguardando, né, esse retorno, tá? Então, hoje, pessoal, nós continuamos os nossos estudos, ok? Eu já falei sobre o fim do primeiro reinado, com a abdicação de Dom Pedro I. Eu já falei do período que nós chamamos de regencial, abordando as mudanças que houve durante as regências, trina provisória de 2 meses, trina permanente, a regência una de Diogo Feijó, com a maior autonomia nas províncias, né, através de novas interpretações das leis, e a regência una de Araújo Lima, que é popularmente conhecido como uma regência restauradora, digamos assim, concentradora de poderes, ou até mesmo uma regência autoritária, tá? Onde aquela autonomia que as províncias ganharam com a regência de Feijó, ela foi retirada, ok? Diga aí, senhorita, quer falar alguma coisa? Ou é algum erro? Pois bem, dito isso, nós chegamos no segundo reinado, tá? A Constituição, pessoal, de 1824, aquela que foi outorgada e imposta por Dom Pedro I, ela previa que o próximo imperador assumiria de forma hereditária a partir dos 18 anos, teria que ter no mínimo 18 anos. E como Pedro II não tinha essa idade, ela foi antecipada, né? Então isso ficou conhecido na história como o famoso golpe da maioridade. A maioridade de Dom Pedro II, ela foi antecipada, certo? Então, quando isso ocorre, pessoal, foi até uma estratégia dos conservadores, dos latifundiários, que queriam uma maior concentração dos poderes na figura do imperador, porque favorecia os seus interesses, tá? Então, assim, é um pouco complicado essa introdução que eu estou fazendo, mas o que eu quero é que vocês entendam o seguinte: houve o golpe da maioridade. Dom Pedro II subiu ao poder antes de completar os 18 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa antecipação da maioridade foi uma estratégia dos conservadores, dos partidos que nós conhecemos como conservadores, onde mais fazia parte desses partidos os grandes latifundiários, os grandes produtores de café, os grandes escravistas, que tinham o interesse de manter a unidade do império, ok? Então, essas pessoas observaram na figura da centralização política administrativa uma forma de conservar, de manter os seus privilégios, ok? Então, eu vou aqui tentar reproduzir o meu slide para vocês acompanharem, porque hoje, como nós só temos uma única aula de história, eu vou fazer um breve resumo de todos esses acontecimentos, para que quando for nas próximas aulas a gente consiga digerir melhor essas informações, tá? Então, prestem muita atenção aqui no slide, ok? Para facilitar as nossas vidas. Esse segundo reinado, meus amigos e amigas, é o famoso reinado do café, o ouro negro, tá? O café estava despontando no mercado mundial, o mercado interno. Então, os grandes fazendeiros, né, que utilizavam o famoso trabalho escravo, eles estavam tendo resultados importantíssimos, tá? Antes disso, eu quero dizer para vocês que o segundo reinado, ele é o último e o mais longo, né, da história do Brasil. Ele vai de 1840 até o fim do nosso império, com a proclamação da República em novembro, né, na primeira metade de novembro de 1889.
tá? Então, quando nós pensarmos na economia do Brasil durante o Segundo Reinado, nós vamos logo, né, imaginar o café como a principal atividade econômica. Agora, vocês podem perguntar, existiam outras atividades? Sim, o açúcar, o algodão, a pecuária nunca deixou de existir. Agora, em maior ou menor grau, vai se ali tendo um alcance maior de determinado produto. Então, na história do Brasil colonial, por exemplo, teve uma época em que o açúcar foi o principal produto, né? O ciclo do açúcar na região Nordeste, principalmente, por causa do clima favorável, por causa do tipo de terreno favorável, fez com que o produto, né, o açúcar, a cana-de-açúcar, fosse bem quista aqui no Brasil e internacionalmente, até enfrentar a concorrência holandesa nas Antilhas. Tá? Depois nós tivemos o ciclo do ouro, né, na região mais central do país, e chegamos no café, né, o algodão também foi muito importante aqui na região Nordeste, mas no Segundo Reinado, que é essa época que nos interessa agora, nós temos o café como a principal atividade econômica. E ressalte-se, pessoal, porque o café e essa produção, esses lucros que teve aqui para o Brasil, portanto, fazendo o Brasil um país agroexportador, tá? Ela só foi possível por conta da mão de obra escrava, tá? Então, é impossível nós falarmos do cultivo do café, né, dos lucros que o café trouxe para o Brasil, sem tocar na questão do escravismo, ok? Do tráfico de escravos internacional e do tráfico de escravos interno aqui ao nosso Brasil, ok? Então, o segundo reinado vai de 1840 até 1889, ok? Nós teremos uma economia, olha só, cafeeira, tá? Depois nós vamos ter uma imigração constante para o Brasil, já no finalzinho, né, do Império. E, por último, a abolição da escravidão, já no ano de 1888. O que nós vamos estudar aqui, pessoal, eu vou tocar só nessas duas questões aqui, ó. A economia cafeeira e a imigração para o Brasil, se der tempo hoje, por causa da nossa aula, tá? Então, eu vou tentar ser um pouco sucinto, né? Porque essa é uma aula introdutória e aí pode ajudar vocês na compreensão, ok? Vamos pensar na economia do Segundo Reinado, tá? Então, vocês podem observar aqui a nossa moeda, tá? A moeda era o réis. Hoje nós temos a moeda conhecida como real. Tivemos muitas moedas. Tivemos réis, tivemos contos, tivemos, enfim, não me vem à memória agora, mas essa moeda, essa nota que vocês estão observando, ela é de réis, a moeda do Brasil. Então, isso era 1.000 réis, ok? Então, nós tivemos no Brasil o modelo colonial, tá? No sentido de explorar, de plantar, de extrair, de vender para fora, portanto, agroexportadora. A monocultura exportadora de que, Bartolomeu? Do café. Lembrem-se sempre do café. Dependemos do mercado interno. É importante dizer que nós não tínhamos muitas indústrias aqui no Brasil, com exceção de um ciclo industrial que nós vamos estudar lá na frente, e não cabe tocar agora. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o trabalho quase que exclusivamente era feito no campo, era feito na zona rural, através das grandes fazendas, os famosos plantations, né? O café despontando. Então, os impostos que chegavam aqui para o Brasil, né, os impostos que geravam a receita do nosso país, ele era proveniente do mercado exportador, do mercado externo. Nós produzimos para vender e importamos aquilo que nós não conseguimos produzir. O que é exportar? Exportar é vender. O que é importar? É trazer de lá para cá. Então, eu vendo o café, o algodão, o açúcar, e eu compro os produtos industrializados, notadamente na Inglaterra, que sempre foi a nossa parceira, desde a época da colonização, tá? Então, para que houvesse, né, uma produção
tal qual a do café, do algodão, do açúcar aqui no Brasil, pessoal, nós temos os latifúndios escravistas, onde os escravizados trabalhavam nessa produção, tá? Então, como eu disse no início, nós tínhamos o algodão, o café e o açúcar. Mas nesse momento, o café, ele tem um monopólio, pessoal, importantíssimo. A nossa receita, ela é quase exclusiva do café, ok? Mas nós plantamos também o mate, o fumo, o couro, né? Principalmente aqui na região Nordeste, com as charqueadas, né? A pecuária, a indústria que estava engatinhando e a borracha lá na região da Amazônia. Vocês sabem que a borracha, ela é extraída do látex da seringueira. E a seringueira, ela existe assim com mais frequência, né? Na região norte do país, né? Não sei se vocês já viram na TV, mas os seringueiros, eles cortam ali aquela árvore e ela libera aquela espécie de leite branco, né? Aquele líquido branco que é defumado e que se transforma na borracha que é vulcanizada, que se transforma, por exemplo, nos pneus, ok? Então, nós temos aí, pessoal, nesse momento, um importante, tá, desenvolvimento da atividade agroexportadora. E se você observar nessa figura ao lado, tá, vocês vão ver aqui a receita da nossa produção. 80% de tudo que era produzido, de toda a riqueza gerada aqui no Brasil, já na segunda metade do século XIX, 1872, é proveniente da agricultura. Só 13% dos serviços, onde entram os profissionais liberais, por exemplo, né, os artesãos e a pouca indústria que estava aqui engatinhando, como eu disse, ok? Então, mais uma vez, vocês conseguem observar aqui, ó, que o café, tá? Ele tinha uma porcentagem gigantesca no ano de 1851 a 1860. Quase a metade de tudo era o café. E olha só, ele vai oscilando para mais e para menos. Já perde um pouquinho aqui, 3 pontos em 1861 e já aumenta quase 10 em 1871 até o final do nosso Brasil Império. E aqui nós temos as outras, né, produções, o açúcar, o algodão, o cacau, a borracha, o fumo, o erva mate, o couro e peles, tá? Vamos lá. É criado, por assim dizer, alguns impostos, né, durante o segundo reinado, tá? Em 1844 nós temos a tarifa Alves Branco, que ela vai trazer um aumento da tarifa de importação. Portanto, se uma pessoa quisesse comprar de fora, ela tinha que pagar uma taxinha, tá? Qual era o objetivo? Fazer caixa, né? Acumular dinheiro, acumular receitas, um efeito protecionista para que se estimule a produção interna, tá? Então, foi um aumento progressivo de 15, 30 a 60%, para que se estimule a indústria nacional. Por exemplo, se eu compro, se a Inglaterra está vendendo aqui um produto a R$ 30, um produto industrializado, tá? A gente precisa retornar às aulas de história geral e perceber que nesse mesmo contexto que nós estamos falando, a Inglaterra estava despontando na famosa Revolução Industrial, fazendo produtos em larga escala, produtos industrializados e vendendo para fora. A Inglaterra estava nesse contexto, nesse momento. Então, se eu comprava um produto a R$ 30 da Inglaterra, aí o governo brasileiro vai e taxa esse produto em 50%, ou seja, eu vou ter que pagar 45%. Qual é a vantagem disso? Eu vou estimular a produção desse mesmo produto aqui no Brasil. E se ele sair por um custo menor, eu vou vender mais barato do que a Inglaterra. Então, eu vou comprar aqui do meu país, eu vou comprar internamente. Então, essa é a lógica do protecionismo. Eu vou proteger o meu mercado brasileiro, tá? Então, vai aumentar a arrecadação do Estado brasileiro e isso vai, obviamente, trazer uma espécie de descontentamento por parte dos ingleses, tá? Então, aqui vocês conseguem observar, né, nessa primeira imagem, nós temos aí o que seria uma cena do comércio no século XIX.
É uma imagem um pouco apagada, mas eu creio que vocês conseguem observar que quem está de fato trabalhando nesse comércio são pessoas negras, provavelmente escravizadas. Esses aqui eram os famosos escravos de ganho. Como assim de ganho, Bartolomeu? Escravos que estavam ali a serviço dos seus senhores para ganhar a sua renda, o seu sustento, o sustento do senhor, obviamente, porque o escravo ele só deveria trabalhar, ele era uma propriedade do seu senhor, e ali ele estava exercendo uma espécie de atividade. E o fato de exercer essa atividade gera uma espécie de renda, e essa renda vai para quem? Para o seu senhor. Então, um escravo de ganho poderia ser um sapateiro, poderia ser um cabeleireiro, um barbeiro, poderia ser muito bem um marceneiro, tá? Que aprendia alguma profissão urbana, por assim dizer, e iria praticar. O seu senhor de escravo não era um latifundiário, não era um grande fazendeiro. Ele era uma pessoa que tinha dinheiro para comprar 3, 4 ou 5 escravos, o que é diferente de um fazendeiro que compra 200 escravos, por exemplo, 100 escravos, por exemplo, porque a mão de obra no campo ela era maior, ou seja, tinha que ser em larga escala, tá? Novamente, nessa segunda foto, vocês conseguem ver uma alfândega no Rio de Janeiro, né? A alfândega é o lugar de onde passam as mercadorias que vão ser exportadas, ou seja, vendidas para fora, e importadas, ou seja, chegam de fora, tá? Então, quando os ingleses percebem que o governo, o Império do Brasil, está sacaneando eles, né? A Inglaterra, desde a época dos tratados de comércio e navegação, ela tinha um certo privilégio da venda de suas mercadorias aqui no Brasil. Na verdade, isso foi um dos acordos que a Inglaterra fez desde quando a família real chegou aqui, em 1808, né? Quando a família real chegou aqui, mudou a estrutura, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser uma economia mercantilista, tá? A abertura dos portos quebra o monopólio de Portugal e a Inglaterra tem uma taxa melhor do que o próprio Portugal para vender os seus produtos aqui no Brasil. E vocês viram na aula, agora no último slide, né? Que Dom Pedro II vai fazer o quê? Vai gerar a tarifa Alves Branco. Essa tarifa vai fazer o quê, Bartolomeu? Aumenta a tarifa de importação, com o objetivo de aumentar as receitas, proteger a indústria, e isso prejudica quem? Os ingleses. E os ingleses vão ficar com uma certa raivinha, né, do Brasil e vão propor o Bill Aberdeen em 1845, né, objetivando, né, meus amigos, objetivando impedir o tráfico de escravos no Brasil. Então é uma reação inglesa à tarifa Alves Branco. Direito da Marinha Inglesa de apreender os navios negreiros. Olha só, a Inglaterra aceitou a independência do Brasil, mas na condição de que progressivamente o Brasil iria eliminar o trabalho escravo. Tá? Só que o Brasil não eliminou o trabalho escravo pós-independência, e nós estamos em 1845. Então, em resposta à tarifa Alves Branco, o Bill Aberdeen vai dizer o seguinte: nós queremos que vocês parem de trazer escravos da África para cá, tá? E por isso vai pressionar o governo imperial. E depois de uns dias, aqui no Brasil é aprovada a famosa lei de 1850, chamada de Eusébio Queiroz. O deputado Eusébio Queiroz aprova a lei do parlamento, através de pressões inglesas, que vai proibir o tráfico de escravos. Agora, isso proibiu o tráfico, a vinda de escravizados da Europa, aliás, da África, tá? Não o escravismo. O escravismo só vai ser proibido 38 anos depois, ok? Por hora, só o fim do tráfico de escravos, tá? Então, aqui vocês conseguem observar, né? Quando chega em 1850, tá? Cai a exportação de escravizar, a importação de escravos da África. Entende, meus amigos? Esse daqui é o gráfico, tá? Por exemplo, em 1847 chegaram aqui 56 mil escravos. Em 48, um ano depois, 60 mil.
Aí, ó, 54.849. Diminui a metade em 1850. Cai para 3.000 e alguma coisa em 51. E só 752, tá? E aqui vocês conseguem observar, né, a progressão das leis que diz respeito a o trabalho escravo no Brasil. Em 1831, né, ainda na regência, nós temos aí, né, a lei do governo Feijó, que declara livre os escravizados vindos de fora do Império. Parabéns. A prisão em troncos era uma das punições aplicadas a escravos que tentavam fugir. Em 35, a Lei 4 estipula pena para escravos que cometerem crimes. Em 50, proíbe o tráfico. Em 54, define a punição para quem fazia o tráfico. Olha só, a punição para quem trazia de forma ilegal os escravizados. Em 64, considera escravos como objeto de hipoteca e penhor, né? Então, se o cara tinha uma dívida, tá? E não poderia pagar essa dívida, os escravos poderiam entrar como pagamento, né? Quando chega em 1871, nós temos a lei do ventre livre. Todas as crianças, os filhos que nascessem a partir dessa data, se tornavam livres. Só que essa lei tinha um problema, né? A criança tem que ficar até os 17, 18 anos com a sua mãe, e ele tinha que pagar essa estadia, digamos assim, sendo escravo até os 21 anos. Quando chega em 1821, temos as leis dos sexagenários, que se considerava libertos todos os escravos maiores de 65 anos. E aí, quando chega em 1888, nós temos a famosa Lei Áurea, que liberta, né, de forma legal, os escravizados no Brasil. Tá? Então, só para nós finalizarmos, né, a Lei Eusébio Queiroz de 1850, o que ela vai dizer, Bartolomeu? O que ela vai fazer? Quais são os seus efeitos? Tá? Ela vai inflacionar o preço dos escravos, então o escravo se tornará mais caro. Intensifica o comércio interprovincial, ou seja, o comércio interno. Acelera a crise da economia no Nordeste por causa do desabastecimento de escravos. Tá? Apoda como a fonte externa de trabalho, estimula a entrada de imigrantes, o que eu disse para vocês, né? Já que nós não temos como trazer escravizados, então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer com que os imigrantes de fora venham trabalhar de forma assalariada, né? E aí é criado-se o ambiente para abolição e demonstra uma fraqueza do império. Por que isso mostra fraqueza para o imperador? Porque o imperador ele estava no cargo, né, por um conjunto de interesses, né, principalmente os interesses dos grandes latifundiários, que eram as pessoas que detinham o poder econômico, ou seja, os fazendeiros que dependiam do trabalho escravo para manter os seus lucros. Se nós não temos mais esse trabalho escravo, né, a manutenção do trabalho escravo, não há por que nós mantermos o Brasil Império. Não há mais uma necessidade, né? Então, tudo era uma troca de favores, meus amigos e amigas. E agora, meus amigos, eu abro espaço para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, ok?